Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Amém? Eu quero convidar os irmãos que nós possamos ler a palavra de Deus que está registrada na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8. A partir do verso 1, nós leremos até o verso 9. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim, condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Verso 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Verso 9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, e se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Muito obrigado, Pai, pela tua santa e bendita palavra nesta noite. Fala aos nossos corações. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. A nossa salvação, ela é obra do Deus triuno. Quando nós pensamos em Deus triuno, nós pensamos no Deus criador e sustentador do universo que se apresenta no Antigo Testamento. Quando nós pensamos no Deus Filho, nós pensamos em Jesus, que nasceu para nos redimir dos nossos pecados. Morreu pagando o preço pelos nossos pecados lá na cruz. E quando nós olhamos para esse texto, e a partir ali de Atos dos Apóstolos, ele está recheado das ações do Espírito Santo em prol da Igreja de Jesus, em prol da salvação do indivíduo, porque é o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que nós podemos olhar o texto e observando a ação do Espírito aqui, trabalhando em nós, habitando em nós, fazendo as transformações necessárias na nossa vida, para que nós possamos, então, ser transformados à imagem do Senhor. Quando nós pensamos nessa ação do Espírito Santo, nada mais é Ele fazer com que cada um de nós, pela instrumentalidade do Espírito Santo, diante do sacrifício de Jesus na cruz, nós possamos ser salvos. Somos salvos quando nós recebemos Jesus como Salvador e Senhor da nossa vida. Isso não é placa de igreja, isso é Bíblia, palavra de Deus, que nos ensina que se nós queremos ter a vida eterna, nós precisamos confessar os nossos pecados, precisamos reconhecer que Jesus é o Filho de Deus e precisamos aceitá-lo como Salvador e Senhor da nossa vida. O Espírito Santo, então, a partir do momento em que nós aceitamos Jesus como Salvador e Senhor da nossa vida, a palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 14, e vários outros textos, e vai nos ensinar que o Espírito passa a habitar no nosso coração. E quando ele passa a morar no nosso coração, a primeira coisa, 3 ações que eu gostaria rapidamente de compartilhar com os irmãos aqui é que 3 ações do Espírito Santo em nossa vida. E a primeira é: o Espírito Santo nos liberta da escravidão do pecado. E como isso acontece?
Acontece porque quando nós não temos Jesus como Salvador e Senhor, o que pesa sobre nós é a lei. E quando a lei pesa sobre nós, nós estamos então à mercê da lei, porque a lei ela tem o poder de apontar o nosso erro. Mas a lei não tem o poder de nos salvar. Ela nos mostra que nós precisamos de um Salvador. Porque quando você olha a lei, então eu estou dizendo aqui dos 10 mandamentos, se você ler lá e pensar no que é a lei, não terás outro Deus diante de mim, não farás para ti nenhum ídolo, não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, lembra-te do sábado, do dia de sábado para santificá-lo, honra o teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás. Se você pensa na lei e você olha para a lei só por si só, sem passar por Jesus, ela já é impossível de ser cumprida. Mas quando Jesus chega, Jesus aprofunda a lei. E ele vai dizer o seguinte, por exemplo, não matarás. E o entendimento do judeu, quando a lei veio para ele, é o seguinte, se eu pegar uma faca aqui e enfiar em alguém, se eu matar alguém, eu estou condenado por conta desse pecado. Mas Jesus diz o seguinte, se você odiar o seu irmão, você já matou ele no pecado. O pecado para Deus é o mesmo, tem a mesma ação. Aí, se você for sincero no seu coração, eu pergunto a você, já odiou alguém na sua vida? Puxa vida, não vamos nem fazer essa pergunta. Se nós olharmos aqui, então, questão de adultério, o texto diz, não adulterarás, e Jesus diz, se você simplesmente olhar para uma outra pessoa e pensar no seu coração, imaginar na sua mente você adulterando com aquela pessoa, você já cometeu o pecado. Jesus aprofunda a lei, então fica mais difícil para nós o cumprimento da lei. Então, a lei mostra para nós que nós precisamos de um Salvador. Alguém que pague o preço do nosso pecado. E foi isso que Jesus fez. Jesus morreu na cruz para que eu e você fôssemos libertos dos nossos pecados. Jesus morreu na cruz para que eu e você pudéssemos ser livres para não mais cometer pecado. Quando nós aceitamos a Jesus, nós aprendemos do Espírito Santo aquilo que é o certo e aquilo que é o errado. Nós aprendemos de Jesus que coisas que para as pessoas que não têm Jesus no coração é algo natural, como ter um mau pensamento ou sentir inveja de alguém, nós vamos falar, isso é uma questão humana, isso é do ser humano, né? Você querer cobiçar as coisas do outro, você desonrar pai, desobedecer mãe, né? Abandonar os pais, deixar os pais no asilo e esquecer eles lá. Nós pensamos que para muitas pessoas isso é algo normal, o Espírito nos ensina que não, que isso é pecado. E que nós precisamos avaliar a nossa vida e nós começamos a ter, através do Espírito, um novo conceito, porque agora nós aprendemos o seguinte, eu sei que é pecado e eu tenho a liberdade de dizer não ao pecado. É isso que Jesus me mostra, que eu sou livre para decidir se eu quero pecar ou não quero pecar. Por isso que Gálatas 5:1 diz assim, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão, mesmo sendo salvos, mesmo tendo Jesus no coração, nós precisamos estar alertas, atentos, para que nós não venhamos a cair. Precisamos estar atentos à nossa vida, ao nosso comportamento, orando a Deus, pedindo, Senhor, aonde eu tenho errado? Senhor, o que eu tenho feito que não tem agradado o Senhor? Mostra para mim, que Deus mostra para nós. Ele mostra para você aonde você tem errado, você tem a oportunidade de confessar os seus pecados e reiniciar a sua caminhada com Deus. E isso significa um processo de santificação da sua vida, em que você vai se aproximando de Deus cada vez mais
e vai se afastando cada vez mais das coisas erradas. Isso é obra de Deus. Por isso que nós precisamos estar sempre alertas com a nossa vida, com o nosso comportamento, com o nosso pensamento. Ninguém lê meu pensamento, Deus lê. E uma vez que nós aceitamos Jesus como Salvador e Senhor da nossa vida, o Espírito Santo mora em nós. Ele habita em nós. E quando você comete um erro, ele está do seu lado dizendo: para com isso. Para de pensar na coisa errada, ou de fazer a coisa errada, ou querer fazer algo errado. Se arrependa, volte para mim e faça o que é correto, mesmo que você tenha que pagar o preço por isso. É isso que o Espírito Santo faz em nós. Mas, em segundo lugar, o Espírito Santo nos capacita a obedecer os preceitos da lei. Veja só o que diz o verso 4. A fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Na nova aliança em que Deus nos dá quando nós aceitamos Jesus, a obra redentora é de Deus. A nossa parte é permitir que o Espírito Santo nos capacite e aceitar fazer a obra do Senhor. Essa é a nossa parte. Antes, a lei simplesmente nos mostrava o nosso pecado, mas agora não. Nós somos capazes de triunfar sobre o nosso pecado. Agora, o Espírito habita em nós e nos capacita a vencer o pecado e a obedecer à lei, não só a vencer o pecado, como obedecer à lei, mas como ter prazer na lei do Senhor. Tem gente que não gosta de ler Apocalipse. Sabia, Dimas? Pessoal, Apocalipse, não, pastor, não quero ler Apocalipse, porque fala de fim de mundo, fala da destruição da terra, fala de gente indo para o inferno, mas fala de gente que vai para o céu também. Né? E isso a gente tem que pensar em nós estarmos no céu um dia com o Senhor, e nos alegrar naquilo que Deus tem para nós, nas promessas que Deus tem para a tua igreja no fim dos tempos. Devemos olhar, conhecer a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, porque nós só somos capazes de obedecer a Deus e vencer o pecado quando nós conhecemos a palavra de Deus. Quanto mais lemos a palavra, mais o nosso coração é limpo. Quanto mais eu leio a palavra, mais a minha mente é transformada. Quanto mais eu estudo da palavra, mais Deus vai me transformando numa pessoa melhor. Alguém capaz de refletir a graça do Senhor. Só assim este mundo pode ver Jesus. Jesus só pode ser visto através da sua vida. Uma vida santificada, uma vida que busca a vontade do Senhor, uma vida que diz não à mentira, que diz não à traição, uma vida que diz não à cobiça, mas diz sim às verdades profundas da palavra de Deus. Só assim nós podemos ter uma vida abençoada quando nós obedecemos a palavra de Deus. E em terceiro lugar, o Espírito Santo nos predispõe a uma vida de santidade. Ele nos incentiva a isso. O Espírito Santo de Deus nos capacita para que nós sejamos pessoas melhores. Veja só, a partir do verso 5, o que diz: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem de acordo com o Espírito mas quem de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este não pertence a Cristo. Duas forças atuam dentro do seu coração: o velho homem e o novo homem. A vontade de Deus
e aquilo que teu espírito quer fazer, você quer fazer a vontade de Deus, todos nós queremos fazer. Todos nós queremos ser perfeitos. E Paulo vai ter um texto da palavra de Deus lá em Romanos capítulo 7, que ele vai dizer, olha, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal está sempre diante de mim. É a luta que nós temos internamente, cada um de nós. Queremos estar dentro da vontade de Deus, queremos obedecer a Deus, queremos fazer a vontade de Deus, porque nós sabemos que isso é o melhor. Muitas vezes nós não fazemos. Nós sempre fazemos, ou muitas vezes nós fazemos aquilo que é errado. E Paulo está dizendo para nós aqui o seguinte, olha, existe uma guerra civil dentro de você. O velho homem e o novo homem. Aquele que você alimentar mais, vence essa batalha. Se você recebeu Jesus como Salvador, você orar todos os dias, ler a palavra de Deus todos os dias, pedir a Deus que lhe dê força, que capacite você a fazer a vontade dele todos os dias. Mesmo que você erre durante o dia, você volta novamente, pede a Deus perdão e caminhe de novo com ele. E você, na sua caminhada, você vai tropeçar, levante, peça para Deus te levantar. E se você caminhar novamente, você está alimentando o teu espírito com a palavra de Deus. E isso é uma bênção, porque o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E aí, cada vez mais que você busca a Deus, cada vez mais que você ora a Deus, cada vez mais que você lê a palavra de Deus, Ele vai fortalecendo você, Ele vai ajudando você, o inimigo vai perdendo força, porque ele para de ter matéria-prima na sua vida para poder destruir a sua vida, vai ficando cada vez mais escasso, você vai se fortalecendo, e quando você se fortalece em Deus, a Bíblia diz que você está resistindo ao diabo, e a Bíblia diz que quando você resiste ao diabo, ele foge de você. Não é fácil isso. Falar é mais fácil, mas é uma luta diária. A coisa mais simples que nós podemos fazer se torna a ação mais difícil. É orar e ler a Bíblia. Se você se dispor todos os dias a orar 3 versículos, a você ler 3 versículos e orar a Deus, talvez você vai gastar uns 10 minutos, uns 12 minutos, todos os dias. É muito simples. É muito simples você reunir com a sua família e dizer assim, olha, vamos sair todo mundo para trabalhar, peraí, vamos ler um versículo aqui? Lê o texto, um versículo bíblico, 2 versículos, ore a Deus. É tão simples. Mas o diabo sabe o poder que tem você ler a Bíblia e orar. E ele vai trabalhar para que isso não aconteça na sua vida. É preciso perseverança, disciplina, insistência, persistência e paciência. Porque quanto mais nós oramos, mais nós vencemos não só o diabo, mas a nossa própria natureza caída. Esse velho homem que está aqui, lutando para que possa fazer o desejo da carne, mas sim fazer o desejo da vontade de Deus. E quando nós olhamos aqui o desejo da carne, nós sabemos que esse desejo da carne não é simplesmente uma ação sensual ou ações sexuais, não. É uma natureza comum. É a vida cotidiana, a vida voltada para as coisas deste mundo. É alguém que está afastado e longe de Deus e que não se importa se Deus existe, ou às vezes não acredita que Deus existe, mas Ele existe. E Ele busca para que nós possamos ter comunhão com Ele. É claro, uma vida de oração, uma vida de busca de Deus, uma vida de comunhão, isso não elimina a possibilidade de pecarmos. Mas nos mostra que nós podemos vencer o pecado. Vencer o pecado em Deus. Agora, essa luta pela vida de comunhão, pela vida de santificação a Deus, é algo que não é fácil, porque eu digo a você algo importante. A sua santificação de hoje não serve para amanhã.
Hoje você pode se dedicar, você pode orar, você pode buscar a Deus. Amanhã você tem que fazer tudo novamente. Porque o diabo não descansa. Ele está rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Eu quero encerrar com essa ilustração de alguém que eu conheci e que nós tivemos uma caminhada cristã muito bacana. E nós orávamos todos os dias, líamos a Bíblia sempre, estávamos crescendo na comunhão com Deus, estávamos buscando a Deus, e o problema é que nós precisamos vigiar, porque a nossa natureza humana vai dizer assim, puxa, você está ficando bom, você é bom. E a gente acaba acreditando nessas coisas. A gente acha que a gente é muito bom. E ele um dia estava no trabalho dele, já caminhando uns 3, 4 anos juntos, e ele estava esperando uma promoção lá do estado que ia vir para ele, e ia chegar naquele dia. Mas dependia da promoção que o superior dele ali, da área que ele trabalhasse, pudesse preencher uma série de documentos lá do estado, para que pudesse esse documento chegar ao estado e vir a promoção para ele. Ele ia receber mais, tudo. E quando ele descobriu que a sua superior, que era uma mulher, não preencheu os papéis, ele voou nela. Ele queria esganar ela. Se não fossem as pessoas, colegas que estivessem do lado ali, provavelmente ele tinha matado, porque ele é uma pessoa muito grande, muito forte. E ele voou nela e xingou ela e ficou muito irado. Aí 2 dias depois ele me encontrou e falou, tudo que eu fiz nesses 4 anos, eu joguei no lixo. Toda a minha caminhada com Deus, todo o testemunho que eu dei, foi tudo para o lixo. Sabe por quê? Porque nós somos fracos. Por mais que nós possamos buscar a Deus, por mais que Deus esteja na nossa vida, nós temos que entender que nós somos fracos. Toda ação boa que nós fazemos em orar, em ler a Bíblia, em fazer a vontade do Senhor, isso vem de Deus, isso não é nosso. É nós que abrimos o coração e é o Espírito Santo que faz isso. Então nós precisamos entender que nós somos frágeis e que nós precisamos entender isso. Não bater no peito. É Deus quem faz. Tenho comunhão com Deus, porque Deus quer ter comunhão comigo. Eu busco a Deus, porque o Espírito Santo fala ao meu coração. Tudo é Deus. Nós somos alvos da graça e da misericórdia do Senhor. E Deus, vendo a nossa fraqueza, e mesmo Deus sabendo que nós somos, até por nós mesmos, desprezíveis, Deus não leva isso em conta. Porque Deus está pronto para nos abençoar. Porque o mesmo Espírito que habita em nós, ele intercede por nós na nossa fraqueza. Ele intercede por nós, o texto de Romanos capítulo 8, verso 26, vai dizer, da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você não pode decepcionar Deus. E foi exatamente o que eu disse para esse meu amigo. Ele disse, eu decepcionei a Deus. Eu falei, imagina, você não decepciona Deus porque Deus sabe como você é. Ele sabe como eu sou. E sabe que nós somos fracos. E Deus nos ama. O que Deus vê em nós é aquilo que Paulo diz, que ele vê a intenção do nosso coração. A nossa intenção tem que ser a de sermos perfeitos. Fazer tudo de acordo com a vontade de Deus. Amém? Que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça e que nós possamos entender quem é o Espírito Santo em nós e quem nós somos. A partir do momento que a gente descobrir que somos fracos e dependemos de Deus, sempre teremos uma vida abençoada. Que Deus abençoe a todos.